clima influencia todos os setores de atividade. Temos que muito rapidamente atingir o que se diz que é o pico das emissões e começar a reduzi-las, porque ainda não estamos na trajetória correta. Mas só com o envolvimento real e muito maior do setor privado é que vamos conseguir não só mitigar, mas adaptar. Eu só acredito que isto seja possível se as NDCs deixarem de ser um documento tão técnico e começarem a ter um bocadinho mais, para além de cérebro, de coração. Bem-vindos, hoje temos connosco uma ilustre convidada, Inês Mourão, especialista em ação climática. Traz-nos uma experiência profissional ampla em desenvolvimento de política pública e consultoria nas áreas de alterações climáticas, ambiente e biodiversidade, e um vasto portfólio também de experiências internacionais, liderando projetos de organizações como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Banco Mundial, ou até projetos com a Comissão Europeia. Já esteve a trabalhar em projetos em Portugal, São Vicente e Granadinas, Montenegro, Quénia, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Mais do que tudo isto, a Inês apresenta-se como empenhada em tornar as pessoas mais felizes e os ecossistemas mais saudáveis. Bem-vinda, Inês, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, Laura, obrigada por esta oportunidade para poder partilhar um pouco da minha experiência e efetivamente também aprender, porque tive que me preparar um pouco e realmente voltei a estudar, e isso permitiu-me também relembrar, ter boas recordações desses tempos, fazer novamente apontamentos e atualizar-me. Isso realmente é muito bom. Portanto, é um prazer estar aqui contigo hoje e desejo toda a sorte para esta série e para ti pessoalmente na apresentação deste podcast. Obrigada, Inês. Então começamos se calhar por contextualizar. Portanto, a crise climática é uma realidade cada vez mais profunda, manifesta-se entre outros aspectos em desastres naturais e eventos climáticos extremos, que estão cada vez mais frequentes e de maior intensidade. Os últimos cenários do IPCC apontam para, no melhor dos cenários, atingirmos neutralidade carbónica em 2050 e estabilizarmos o aquecimento global em 1,4 graus Celsius acima dos níveis médios na era pré-industrial. A minha questão, e para abrir esta nossa conversa, é que mudanças políticas e sociais considera essenciais para alcançarmos este resultado e em que fase do caminho é que estamos? Obrigada, Laura. Realmente é uma pergunta super interessante e é daquelas que valem mais de $1 milhão, como se costuma dizer, não é? Nós estamos hoje em dia que é uma fase que considero internacional e que é também comumente internacionalmente reconhecida como tal, na qual temos que muito rapidamente atingir o que se diz que é o pico das emissões. Portanto, em termos de emissões globais, temos que muito rapidamente atingir o que será o seu limite e começar a reduzi-las a um ritmo rápido para realmente em 2050 termos o estado de neutralidade carbónica. O Acordo de Paris e o regime internacional que o pauta prevê que então para isso as políticas sejam então as políticas voluntárias, compromissos que cada um dos países signatários assume voluntariamente e que se chamam então as contribuições nacionalmente determinadas. Para responder à parte da pergunta que tu fazes, em que fase estamos e o que é que falta percorrer, há também um mecanismo criado então no âmbito do Acordo de Paris que se chama o Global Stocktake, ou a avaliação global, que deve ocorrer a cada 5 anos, e a primeira ocorreu precisamente em 2023, a próxima será em 2028, ocorreu no ano passado, e os resultados foram apresentados então no Dubai, na 28ª sessão da Conferência das Partes. E esses resultados realmente são perentórios e mostram-nos que ainda não estamos na trajetória correta. Portanto, as emissões, as reduções que a soma dessas NDCs nos mostram, dessa soma das várias partes, não permitem então reduzirmos o aumento de temperatura a 1,5 graus Celsius. Isso é preocupante e então para informar o próximo ciclo de NDCs, portanto no ano que vem todos os países terão que apresentar compromissos que vão até 2035, foram feitas então um conjunto de recomendações que têm a ver muito com a mitigação. Precisamos então de reduções mais rápidas e mais significativas, portanto maiores.
Precisamos de maior apoio aos países em desenvolvimento para se adaptarem, para criarem resiliência, para protegerem as suas pessoas, também os seus ecossistemas, e criarmos também sistemas para, de alguma forma, fazer face a perdas e danos, porque há limites à adaptação, mesmo assim, o próprio IPCC que referes reconhece isso mesmo. Falamos de aumentar os meios, reforçar os meios de implementação, temos que ter investimento de qualidade, temos que ter alavancagem de financiamento, uma maior participação também do setor privado. Temos pela primeira vez um texto que fala da necessidade de fazermos uma transição para longe dos combustíveis fósseis, portanto temos que ir abandonando incentivos que hoje em dia deturpam totalmente a concorrência desta forma de energia face a outras. Temos de ter NDCs mais ambiciosas, lá está, baseando-se em reduções, como falámos há pouco, mais rápidas e significativas, mas também de adaptação com maior resiliência, com maiores meios e melhores meios também para protegermos todos os sistemas socioeconómicos e ambientais. E falamos também de uma maior utilização de fontes de energia renováveis e da integração dos sistemas alimentares nas políticas, e portanto aqui fala-se inclusivamente em triplicar a penetração ou a utilização de fontes de energia renovável até 2030, portanto já, entre aspas, amanhã. Portanto, respondendo agora à primeira parte da tua pergunta, do ponto de vista social, eu só acredito que isto seja possível se as NDCs deixarem de ser um documento tão técnico e começarem a ter um bocadinho mais, para além de cérebro, de coração. Portanto, acho que estas próximas NDCs já aprendemos muito, mas efetivamente para mudar comportamentos, para trazermos para dentro do ciclo aquelas pessoas que efetivamente podem influenciar e as dinâmicas sociais necessárias, teremos então que ser mais sensíveis a todas essas dinâmicas, e aí há um conjunto de funções ou eixos de política que eu acho então que têm que ser mais inclusivas da componente social, nomeadamente toda a componente de governança. Temos de ter estruturas institucionais, instituições mais fortes, mais capacitadas, mais humanas e mais coordenadas. Vamos ter que ter mais investigação e sistemas de alerta precoce ou prévio mais robustos, que realmente cheguem a todos. Existem várias iniciativas, até das Nações Unidas, que diz que em 2026 todos deverão estar cobertos, todas as pessoas deverão estar cobertas por sistemas de alerta prévio eficazes e eficientes, para fazer face a fenómenos extremos climáticos que cada vez são mais intensos, mais fortes e mais frequentes, infelizmente, e vemos isso muito, por exemplo, muito bem em Moçambique, não é? Com os ciclones, com o historial de ciclones no passado muito recente. Temos que ter diplomacia também reforçada, temos que ter uma real solidariedade entre as partes da Convenção e do Acordo de Paris. Já falámos de financiamento, mas nunca é mais falar. Temos realmente que haver cada vez mais volumes maiores de financiamento, transferências de cooperação norte-sul, mas também sul-sul, e temos também que corrigir alguns incentivos negativos que, por exemplo, ainda dão primazia à utilização dos tais combustíveis fósseis que falávamos há pouco. Temos também que capacitar os atores locais, sejam eles de base comunitária, sejam eles autarquias, distritos, o que for, o que estiver na base da ação, para não só desenhar políticas mais resilientes e com menos emissões, mas também de forma mais transparente relatarem o que fazem e realmente alimentem todo o ciclo, inclusivamente a monitorização e avaliação e o novo ciclo de desenho de políticas e projetos. Temos que ser cada vez mais transparentes, temos que relatar, demonstrar o que fazemos de uma forma regular e muito terra a terra, não é? E temos que apostar muito na educação e sensibilização. E, portanto, este é todo um mecanismo de aprendizagem. A primeira geração de NDCs mostrou-nos muito, esta avaliação global também, e agora acho que estamos em condições de ter uma nova geração de política climática mais focada nas pessoas e mais socialmente apta e eficaz. Sim, de outra forma não chegamos lá. A transição tem de ser justa e tem de incluir todos. Falámos logo no início da importância de termos um setor privado mais preponderante, falamos da necessidade de financiamento, falamos de política pública e de mais humanismo e menos tecnicismo.
Qual é que é então aqui o papel que empresas e agentes económicos podem ter perante esta necessidade de um setor privado mais forte, de uma necessidade de financiamento, de uma necessidade de envolver mais partes interessadas em torno de um interesse comum e mais social, mais humano? As empresas, o setor privado tem aqui um papel muito importante a desempenhar e sabe-se de antemão que o financiamento público não é suficiente. As necessidades para adaptação são enormes e existem também vários relatórios, mais uma vez, não só do IPCC, a própria UNEP tem um conjunto de relatórios que se chamam as lacunas de adaptação ou as lacunas de mitigação, portanto, do inglês mitigation gap ou adaptation gap, que mostram efetivamente que só com, que sim, pode-se usar a alavancagem do setor público, mas só com o envolvimento real e muito maior do setor privado é que vamos conseguir não só mitigar, mas adaptar. No lado da redução das emissões, portanto, da mitigação, é muito mais fácil, porque nós aqui temos métricas, não é? Temos maneiras muito fáceis de medir quais são as emissões e de definir, então, o que é que tem que ser reduzido, quanto é que tem que ser reduzido para chegarmos ao tal 1,5 graus. E aqui trago o exemplo, por exemplo, da União Europeia, que efetivamente tem já de há muito para cá definido, até através do mercado, mecanismos que incentivam os grandes poluidores privados a reduzir emissões. Um deles é o Comércio Europeu de Licenças de Emissão, foi criado em 2005. E foi criado numa lógica de atribuição gratuita de licenças de emissão à indústria e ao setor energético, não só na produção de eletricidade, mas até na distribuição e refinaria. Então, cada entidade recebia um bolo de licenças, imaginemos 50 licenças, se emitisse só 40, poderia vender, disponibilizar o seu excesso para outras empresas que, se emitissem mais, iriam então ao mercado. E aí criou-se este tal mercado, que tem sido um sucesso e que faz com que hoje já tenhamos na sua 4ª geração. Portanto, esta 4ª geração vai até 2030, já não temos a atribuição direta de licenças, temos agora um mecanismo de leilão que torna então ainda mais eficaz o processo e temos novos atores. Portanto, este ano a grande novidade é a inclusão do setor de transporte marítimo, mas em 2012 já tinha sido, por exemplo, integrado o setor da aviação civil. Mas para além disto, para os setores que ainda ficam de fora, por exemplo, empresas como a LBC, que tem um conjunto de colaboradores, pode ter uma frota, que foi criado também, ou institucionalizado pelo menos no início deste ano, nos primeiros decretos-lei, o decreto-lei de 4 de 2024, o que se chama o mercado voluntário de carbono. Portanto, qualquer indivíduo, instituição, associação, pode recorrer a este mercado, a créditos que são gerados, agora aposta-se muito em áreas florestais, na reconversão, regeneração de áreas ardidas, portanto gera-se créditos de carbono que então os privados também podem adquirir, no fundo, para diminuir a sua pegada carbónica. Para além disto, também ao nível europeu, porque aqui eu realmente acredito que a União Europeia está na liderança, temos o que é chamado também o Pacto Ecológico, ou o Green Deal, que também prevê um conjunto de incentivos aos privados para realmente se tornarem mais amigos do ambiente e mais amigos do clima. Por exemplo, tem mecanismos de 1 bilhão, e aqui falamos de 10 à sexta, portanto, 1 bilhão de euros para alavancar o financiamento público para atrair o investimento privado com práticas sustentáveis. Temos, por exemplo, a diretiva de relato de responsabilidade social. Temos também incentivos à inovação e investigação, portanto, o Horizon Europe, que também cria investimento em tecnologias verdes e modelos de energia sustentáveis. Temos estratégias específicas, por exemplo, temos a estratégia que eu traduzo da horta para a mesa, não é? Ou o prato, mas também que então é do From Farm to Fork. Temos também o plano da economia circular. Portanto, na Europa, efetivamente, existe já um conjunto de mecanismos, para além do crédito privado, que muitas vezes também já apresenta bonificação, por exemplo, para a aquisição de equipamentos de aproveitamento
investimentos de energia renovável, ou até mecanismos como no Fundo Ambiental cá em Portugal para a aquisição de veículos elétricos. Portanto, existem já um conjunto de incentivos à mitigação. Na componente da adaptação, da criação de resiliência, como eu tinha começado por dizer, acaba por ser mais complexo, mas também existe o Plano de Criação de Resiliência, que tem vindo lá está, a trazer alguns incentivos para essa maior resiliência. Portanto, efetivamente os privados são indispensáveis, eles têm que estar à mesa, eles têm que participar, porque é através deles efetivamente que a política climática vai ser implementada e financiada. E nós podemos falar disso à escala europeia, por exemplo, quando refere esse conjunto diversificado de soluções encontradas no panorama europeu para incentivar as empresas a fazerem parte desta transição, mas como é que isso se vê em países como Cabo Verde, Moçambique, que têm um setor económico e um setor privado muito menos preponderante, onde o setor público ainda assume uma grande responsabilidade? Como é que é feita, qual é que é o papel nesses contextos geográficos dessas grandes empresas? Efetivamente, aí tens duas vias. E já respondeste, eu acho, a grande parte da pergunta com a tua própria pergunta, não é? Porque tu deste a justificação da escala e deste a justificação do facto de serem de economias muito menos, de economias mais incipientes, e portanto aí tens tido um problema que se relaciona, por exemplo, com outro mecanismo de mercado de carbono que há bocadinho falamos um bocadinho do mercado de carbono no contexto europeu, mas o próprio protocolo de Kyoto, que já deixou de funcionar, mas tinha também outro mecanismo de mercado, por exemplo, que era o mecanismo de desenvolvimento limpo, que pretendia na sua essência transferir tecnologia e recursos, não é? Para países em desenvolvimento, e isso era feito também da mesma forma. Portanto, no protocolo de Kyoto havia países que tinham objetivos de redução de emissões, não é? Era 5% pelo menos, a Europa ainda foi mais ambiciosa, tinha, salvo erro, 12%, assumiu como ela própria um objetivo maior, mas dentro dos Estados-membros havia responsabilidades diferenciadas. Por exemplo, para teres uma noção, para que se permitisse o crescimento, Portugal tinha uma meta de mais 27% das emissões face a 1990, mas mesmo assim Portugal teve que recorrer, ou podia recorrer a mecanismos para então reduzir as suas emissões nacionais, e um deles era este tal mecanismo de desenvolvimento limpo, que permitia que Portugal implementasse, ou o setor privado de Portugal implementasse projetos em Moçambique, Cabo Verde, onde fosse, em países desenvolvidos, e esses créditos que eram gerados eram então transferidos depois para a conta nacional e subtraídos às nossas emissões nacionais. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que veio à tona o que tu introduziste na questão, que é este setor privado é incipiente. Se não tem tecnologia hoje em dia, se não tem economias pujantes, é por alguma razão. É por causa dos custos de transação, dos custos de produção, é por não haver escala, é por estes mecanismos ainda serem super complexos e ser muito difícil aceder-lhes, e portanto um mecanismo que tinha sido criado a pensar em África acabou por beneficiar outras geografias, como nomeadamente na Ásia, a China, a Índia, grandes países emergentes, também o Brasil, a África do Sul e o Norte da África. E, portanto, hoje em dia, o Acordo de Paris reconheceu, entre aspas, esse, não diria falhanço, mas essas barreiras, e criou o que se chama agora o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que tem no seu artigo 6º, alguns têm a ver com mecanismos de mercado ou mecanismos não mercantis. Mas nos mecanismos de mercado, e uma vez que começou este ano, em 2024, a vigorar o Sistema de Desenvolvimento Limpo, o Sistema de Desenvolvimento Sustentável, há uma migração então de projetos de MDL, de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para este Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. E vê-se que mais de 70% ainda vai para a Ásia e só 13% é que vai para a África. E, portanto, estas abordagens de mercado não são
a prioridade ainda num continente e nos países lusófonos, particularmente, que realmente sejam atrativos do meu ponto de vista. Cabo Verde, por exemplo, tem um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi a Cabo Eólica, 28 megawatts de energia eólica, que é muito bem-vindo. Moçambique tem mais, mas também temos que ver qual é que é a escala de Moçambique, não é? E é muito baseado na hidroelétrica. Mas países como a Guiné-Bissau, Angola também pode ter alguma coisa nas renováveis, nomeadamente também na hidroelétrica, mas quer dizer, é muito difícil realmente estar à espera que o setor privado seja muito proativo para já, porque ainda é um setor que se está a desenvolver e que efetivamente não é muito significativo. Então, e nesses casos em que não podemos esperar que seja também o setor privado a liderar o caminho ou a fazer também pressão para que esse caminho seja talhado, o que é que nestas geografias pode ser o principal motor? Estão dependentes estas geografias da ajuda externa, de projetos bilaterais, de solidariedade, ou eles próprios conseguem desenvolver as suas próprias soluções? Depende, não é? Não há aqui um tamanho serve a todos, não é? Porque também tens que ver que, por exemplo, se falarmos então de PALOPs, países africanos de expressão portuguesa, tens duas escalas. Tens primeiro, deste ponto de vista, chamemos-lhe do nível de desenvolvimento, um país que se graduou, que é Cabo Verde. Cabo Verde deixou de ser um país menos desenvolvido, hoje em dia já é um país de rendimento médio, e tens depois os países menos desenvolvidos, nos quais fazem parte Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Os países menos desenvolvidos ainda têm acesso então a estes donativos, portanto espera-se efetivamente, com base no que são as responsabilidades diferenciadas e reconhecendo qual é a responsabilidade histórica dos países, chamemos-lhes desenvolvidos, e tem que haver então um fluxo financeiro que permita a estes países se adaptarem. Porquê? Porque é reconhecido, mesmo nas próprias NDCs que falávamos há pouco, que a prioridade destes países não é reduzir emissões. Por exemplo, Cabo Verde emite 0,00001% das emissões globais. Moçambique praticamente o mesmo, todos eles. E, portanto, tendo em conta a sua responsabilidade histórica, foi definido que tem que haver este fluxo financeiro do norte para o sul para realmente permitir que seja criada resiliência e que efetivamente possam beneficiar deste regime climático. Mas depois tens realmente uma proatividade também já destes países. Eu falo muito de Cabo Verde, porque neste momento é aquele com o qual eu estou mais à vontade e que conheço melhor, mas Cabo Verde tomou também a liderança. Cabo Verde disse, eu não vou, embora realmente eu tenha uma responsabilidade muito pequena, eu vou também fazer a minha cota parte. E realmente tem também uma NDC que tem uma componente incondicional, o que quer dizer que só dependendo dos seus recursos permite já uma redução quase de 25% das suas emissões só com recursos próprios. Portanto, respondendo à tua pergunta, pode ser um mix. Pode ser um mix em que temos uma componente que nós assumimos como responsabilidade incondicional e depois tens o add-on, e em Cabo Verde esse add-on, que é a componente incondicional, que tem a ver então com o apoio que pode ser dado internacionalmente, diz que reduz mais de 16% das suas emissões, mas reconhecendo sempre que a prioridade é a criação de resiliência climática. Exatamente. Essa resiliência de que fala é fundamental, são dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, portanto é necessário capacitar para a adaptação.